Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, apresentou manifestação nos autos do mandado de segurança requerido pela Associação Nacional dos Procuradores da República, protocolizado em abril deste ano, com pedido de liminar para arquivamento imediato do chamado inquérito de Toffoli. Em sua manifestação, Dodge lembrou que já determinou o arquivamento do inquérito e recomendou a concessão de liminar e sua confirmação pelo plenário para anular todo o inquérito. Ao analisar o mérito, Dodge apontou que o inquérito de Toffoli está maculado por vícios de constitucionalidade e legalidade, que o inquérito afronta o sistema penal acusatório instituído pela Constituição, que o inquérito foi instaurado de ofício, sem qualquer previsão legal, que o inquérito está sendo conduzido sem a participação do Ministério Público, que o ministro se recusou a acolher a manifestação de arquivamento da Procuradoria-Geral da República, que o inquérito ofende o devido processo legal, que o inquérito ameaça o Estado democrático de direito e que há urgência em arquivar o inquérito, já que presente o periculum in mora. Ao mencionar que o inquérito de Toffoli excluiu o Ministério Público, Dodge menciona um agravante. Além de investigador e julgador, o ministro relator do inquérito 4.781 é vítima dos fatos investigados, que seriam ofensivos à honorabilidade e à segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares. Não há como imaginar situação mais comprometedora da imparcialidade e neutralidade dos julgadores, princípios constitucionais que inspiram o sistema acusatório. Ouça o trecho da manifestação em que Dodge explica que o inquérito de Toffoli deve ser arquivado para preservar o Estado democrático de direito. A Constituição de 1988 estabelece o Estado democrático de direito e submete a ação do sistema de justiça à observância das normas constitucionais e legais e aos princípios de justiça, sendo esta a medida da sua legitimidade. Não pode haver investigação penal prospectiva instaurada sem objeto específico ocorrido em data e lugar determinados. No caso em exame, investiga-se a existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal e de seus membros e familiares. Não se sabe em que consistem essas notícias e ameaças, nem de onde elas partiram, nem quem as perpetrou, nem quando isso ocorreu. Acontece que a descrição dos fatos a serem objeto de investigação deve ser suficientemente clara e precisa, de modo a permitir a exata delimitação do poder investigatório estatal a que está sujeito o investigado. O que não pode ocorrer, pois a tanto se opõe o devido processo legal, é a instauração de investigações sem que se tenha um mínimo de elementos de prova quanto a uma prática delitiva específica, a justa causa, na expectativa de que, no seu curso, encontre-se algum fato criminoso. Ademais, a circunstância de que o inquérito 4.781 investiga não um fato específico, mas genericamente notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, acaba conferindo ao STF o poder de investigar toda e qualquer pessoa que pratique tais condutas e ofenda a honra dos ministros e de suas famílias, o que, aliás, será avaliado pelos próprios ministros vítimas dos supostos ilícitos. Tal circunstância coloca, de certo modo, um número indeterminado de pessoas na condição de permanente alvo potencial da aludida investigação. A situação de insegurança social que daí decorre é patente. A investigação por ministro do STF, previamente escolhido, de fatos genéricos de modo sigiloso, sem a participação do Ministério Público, é prática compatível com o sistema inquisitorial, mas não com o sistema acusatório. Como afirma Bruno Bodar, a inquisitorialidade está ligada a regimes de exceção, como se pode divisar desde o Egito Antigo, passando pela cognitio extra ordinem do Império Romano até os tribunais da Inquisição medievais. A escusa é sempre a mesma: permitir a manutenção da segurança pública e impedir a subversão da ordem instituída, o que acarretaria a fragilização do Estado frente a uma pretensa ameaça que nunca se sabe ao certo explicar qual é.
Cada pessoa abdicaria ou seria forçada tanto de seus direitos em prol do atingimento dos interesses sociais que na realidade se cingem aos interesses dos que governam. Também não se coadunam com o regime democrático e o Estado de Direito as medidas cautelares que, segundo notícias jornalísticas, foram decretadas no curso do inquérito 4.781. Além de não terem sido requeridas pelo Ministério Público, elas afrontam valores caros à democracia, como as liberdades de imprensa e de expressão. A notícia de medidas cautelares de busca e apreensão de computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos e de bloqueio de contas em redes sociais em face de 7 pessoas. Segundo noticia a imprensa, os possíveis ilícitos penais que as motivaram estão tipificados nos artigos 138, calúnia, 139, difamação e 140, injúria, do Código Penal, e em artigos da Lei de Segurança Nacional, como nos artigos 18, 22 e 23. A matéria é estranha aos limites do artigo 43 do Regimento Interno. As medidas cautelares foram destinadas a pessoas que fizeram postagens grosseiras e depreciativas. Em que pese não haver dúvida de que ministros do STF merecem o mais elevado respeito, o conteúdo crítico das mensagens está autorizado pela liberdade de expressão garantida a todos pela Constituição, que abrange o direito de crítica. Este autoriza que mesmo as mais altas autoridades públicas do país possam sofrer críticas da população pelos seus atos, ainda que se trate de críticas injustas e ácidas e por isso incômodas. Na verdade, justamente por serem autoridades públicas, elas estão sob permanente escrutínio popular no ambiente republicano, uma das vigas que sustentam o Estado brasileiro. Além disso, a impetrante afirma que dentre os alvos do inquérito 4.781 estão membros do Ministério Público Federal que estariam sendo investigados pela autoridade judiciária por fatos decorrentes do exercício de suas funções institucionais. Tal circunstância afronta diretamente o artigo 18, parágrafo único da Lei Complementar 75 de 93, que estabelece: Artigo 18. São prerrogativas dos membros do Ministério Público da União, parágrafo único, quando, no curso de investigação, houver indício da prática de infração penal por membro do Ministério Público da União, a autoridade policial, civil ou militar remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República, que designará membro do Ministério Público para prosseguimento da apuração do fato. Sob o influxo do regime democrático da Constituição de 1988, o STF é guardião permanente das liberdades e garantias fundamentais. O cumprimento desse relevante mistério, todavia, exige que, mesmo diante dos mais tormentosos desafios, o STF se porte com autocontenção e racionalidade jurídica, sem se afastar dos valores que lhe cabe defender. Assim é que, ainda que se depare com crimes de gravidade notória, como são os dirigidos contra seus próprios membros, o STF, ainda que movido pelo fim de combatê-los, deve se manter adstrito ao regime democrático, ao devido processo legal, ao sistema acusatório e às liberdades de expressão e de imprensa. Na verdade, é justamente quando colocadas diante de situações de extrema gravidade que as instituições devem agir em estreita subserviência aos valores cuja proteção lhe justifica a razão de existir, sem recorrer a exceções. É o que tem feito o egrégio STF, que sedimentou que o devido processo legal deve ser observado sempre e em qualquer caso, ainda que se esteja diante de crimes graves e que abalem as ordens pública e social. Nesse sentido, cita-se passagem do voto histórico proferido pelo ministro Celso de Mello no julgamento da ADPF número 395. Abre aspas. Sabemos todos, senhora Presidente, que a Constituição da República de 1988, passados quase 30 anos de sua promulgação, atribuiu ao Supremo Tribunal Federal um papel de imenso relevo no aperfeiçoamento das instituições democráticas e na afirmação dos princípios sob cuja égide floresce o espírito virtuoso que anima e informa a ideia de república. O novo Estado Constitucional brasileiro, fundado em bases genuinamente democráticas e plenamente legitimado pelo consenso dos governados, concebeu a Suprema Corte de nosso país, que sempre se caracterizou como solo historicamente fértil em que germinou e se desenvolveu a semente da liberdade, como verdadeiro espaço de defesa e proteção das franquias individuais e coletivas, além de representar em sua atuação institucional como órgão de cúpula do Poder Judiciário Nacional
estatal, um veto permanente e severo ao abuso de autoridade, à corrupção do poder, à prepotência dos governantes e ao desvio e deformação da ideia de Estado democrático de direito. O dever de proteção das liberdades fundamentais asseguradas no texto da Constituição da República representa encargo constitucional de que este Supremo Tribunal Federal não pode demitir-se, sob pena de frustração de conquistas históricas que culminaram após séculos de lutas e reivindicações do próprio povo, na consagração de que o processo penal traduz instrumento garantidor de que a reação do Estado à prática criminosa jamais poderá constituir reação instintiva, arbitrária, injusta ou irracional. Na realidade, a resposta do poder público ao fenômeno criminoso, resposta essa que não pode manifestar-se de modo cego e instintivo, há de ser uma reação pautada por regras que viabilizem a instauração, perante juízes isentos, imparciais e independentes, de um processo que neutralize as paixões exacerbadas das multidões, em ordem a que prevaleça, no âmbito de qualquer persecução penal movida pelo Estado, aquela velha e clássica definição aristotélica de que o direito há de ser compreendido em sua dimensão racional, da razão desprovida de paixão. Nesse sentido, o processo penal representa uma fundamental garantia instrumental de qualquer réu, em cujo favor, é o que impõe a própria Constituição da República, devem ser assegurados todos os meios e recursos inerentes à defesa, sob pena de nulidade radical dos atos de persecução estatal. O processo penal figura, desse modo, como exigência constitucional destinada a limitar e a impor contenção à vontade do Estado, cuja atuação sofre necessariamente os condicionamentos que o ordenamento jurídico impõe aos organismos policiais, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. O que se revela importante registrar neste ponto é uma simples, porém necessária observação. A função estatal de investigar não pode resumir-se a uma sucessão de abusos, nem deve reduzir-se a atos que importem em violação de direitos ou que impliquem desrespeito a garantias estabelecidas na Constituição e nas leis da República. O procedimento estatal, seja ele judicial, policial, parlamentar ou administrativo, não pode transformar-se em instrumento de prepotência, nem converter-se em meio de transgressão ao regime da lei. Os fins não justificam os meios. Há parâmetros ético-jurídicos que não podem e não devem ser transpostos pelos órgãos, pelos agentes ou pelas instituições do Estado. Os órgãos do poder público, quando investigam, processam ou julgam, não estão exonerados do dever de respeitar os estritos limites da lei e da Constituição, por mais graves que sejam os fatos, cuja prática tenha motivado a instauração do procedimento estatal. Ao contrário, a observância dos direitos e garantias constitui fator de legitimação da atividade estatal. Esse dever de obediência ao regime da lei impõe-se a todos, a magistrados, a administradores e a legisladores. É, portanto, na Constituição e nas leis, e não na busca pragmática de resultados, independentemente da adequação dos meios à disciplina imposta pela ordem jurídica, que se deverá promover a solução do justo equilíbrio entre as relações de tensão que emergem do estado de permanente conflito entre o princípio da autoridade e o valor da liberdade, o que simplesmente se revela intolerável e não tem sentido por divorciar-se dos padrões ordinários de submissão à rule of law, é a sugestão, que seria paradoxal, contraditória e inaceitável, de que o respeito pela autoridade da Constituição e das leis possa traduzir fator ou elemento de frustração da eficácia da investigação estatal. Fecha aspas. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.